Obrigado, Thaís, por mais essa dica da Aromas Bem-Estar. E agora nós vamos conversar com Sil Velendorf, da Sunflower. Tudo bem, Sil? Tudo bem, Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa eu que e é um agradeço. prazer te receber aqui. Bom, eu queria que você começasse contando um pouquinho para a gente aí da sua trajetória como empreendedora, como foi que você começou e como que foi que surgiu a ideia da marca. Vamos lá, eu resumi bem, Tá. né? Porque a história é bem grande. Eu comecei eu vim de família, né, simples e meu sonho desde criança era empreender. Eu sempre que eu brincava que eu era dona de alguma coisa. E eu, no início, né, depois eu cresci, eu amo música, sou apaixonada por música. E decidi, depois que eu me casei, decidi abrir uma escola de música. E sempre sem o capital de giro, porque eu nunca fui estudar a respeito, nada, então sem dinheiro, né? Vamos falar português bem claro, sem dinheiro. E peguei uma rescisão que eu recebi, comprei os equipamentos, né, os instrumentos e abri uma escola de música. Na época eu já dava aula de canto, contratei alguns professores e iniciou minha trajetória como empreendedora aí, né? Uma escola de música. Uma escola de música. No início a gente não conseguia pagar o aluguel, porque ainda não tínhamos muito alunos. Então o que eu fiz? Sabia fazer coxinha. Então eu levantava às 5 horas da manhã, fazia massa de coxinha e ia vender de porta em porta até às 9 horas, 9h30, mais ou menos, 10 horas, porque eu vendia nas empresas. E aí vendia coxinha semi-pronta. E comecei assim, e aí eu levantava o dinheiro para pagar o aluguel da escola, né? E depois dava as aulas, à tarde, se desse um tempinho, não tivesse aluno, eu saía vender de novo. E comecei assim, depois eu fiquei 9 anos com a escola de música, né? Cresceu, lá em Piracicaba, a gente se tornou referência, né? Lá em Piracicaba e região, vinha bastante gente de fora fazer aula. E depois acabou que eu gravei um CD e comecei a cantar, comecei a ser convidada, né, um CD gospel, e viajava bastante fora do estado e acabava que a escola às vezes ficava sozinha, né, outra pessoa cuidando, e aí sempre tinha quando eu estava, os alunos voltavam, quando eu não estava, eles saíam. Então eu tive que decidir, ou eu ficava com a escola ou eu ficava com a minha carreira. E como a gente já estava aí sendo reconhecido, eu acabei ficando com a carreira, vendi a escola para outra pessoa e fiquei com a minha carreira e continuei cantando. Meu esposo, ele recebeu uma proposta para vir para Ribeirão, do emprego ao qual ele trabalhava, e para gerenciar uma loja aqui. E aí foi o momento de eu decidir apoiá-lo, né? Porque ele sempre me apoiou em tudo, então eu falei, está na hora de apoiar ele. Então nós nos mudamos para Ribeirão e quando nos mudamos, as minhas agendas pararam. Então assim, eu não estava fazendo mais nada e eu sempre fui muito ativa, né? Acho que quando a gente nasce com esse desejo de empreender, é difícil você ficar parado, né? Você Não sempre consegue, quer fazer alguma né? coisa. Tá sempre inquieto. Sim. E aí eu gostava, né, na época lá em Piracicaba, antes de vir para cá, em 2016, eu fiz um produto, né, que é o Sunflower, e a gente fez para amigos comer e todo mundo gostou, elogiou muito a massa, né, e ficou lá guardadinho. Não era o meu foco era cantar. E quando a gente mudou para cá, ele falou, vamos abrir um café? Aí eu falei, abrir um café com que dinheiro, né? Aí ele falou, a gente sempre fez tudo sem dinheiro, sempre deu certo, vamos abrir um café. E a gente começou a procurar pontos, né, que estavam vendendo na época, que tinha muito, né, passa-se o ponto. E a gente começou a procurar pontos para montar um café. E tudo 70 mil, e aí os donos não gostavam muito da nossa proposta. Porque você fala assim, olha, eu não tenho dinheiro para dar entrada, mas eu tô a fim de trabalhar e eu parcelo. Então as pessoas não gostavam muito da nossa proposta. Mas nós encontramos um pequeno restaurante, marmitaria ali no Jardim Irajá, que estava sendo vendido, e a gente foi lá ver, né? E a gente conversou com o dono, tudo. E a gente fez a nossa proposta, ele falou, pra gente não dá, precisa de uma entrada.
E acabamos voltando embora, assim, chateados, né? Porque não estava dando certo. Passou, acho que uns 3 dias, ele ligou pra gente e falou: olha, vem aqui pra gente conversar. A gente foi. E sentamos, aí ele falou: e aí, vai ficar com o restaurante? Eu falei: uai, você que tem que falar pra nós, né? Como que você quer fazer? Como que dá pra você fazer pra gente? Aí ele falou: ah, vamos acertar um valor X por mês, sem entrada. E na hora eu pensei, falei: pô, se eu não vender isso por mês, eu posso morrer, né? Então aí a gente fechou o negócio ali. Mas um detalhe, né? A gente não tinha dinheiro para começar, para comprar os insumos, nada. A gente nunca trabalhou com ramo de alimentação. Então eu nem sabia cozinhar, não gostava de cozinhar, comida, essas coisas. E aí eu falei: e agora, né? Agora já vamos ter que correr atrás. E aí meu marido falou assim: olha, amor, você vai ter que ir para a cozinha, vai ter que aprender. Aí ele foi uma pessoa assim muito maravilhosa. Eu falo que ele é excepcional porque ele ficou com a gente uma semana na cozinha ensinando, Que legal. né, todo o processo. Meu marido emprestou o cartão de crédito de uma moça que trabalhava com ele para a gente comprar os insumos para a semana para começar, né? E aprendi ali durante uma semana e a gente foi começando, né? Veio uma amiga de Piracicaba para ajudar no atendimento enquanto eu ficava na cozinha e a gente foi ali crescendo, eu fui aprendendo, aí eu fui tomando gosto pela gastronomia, fui fazer cursos, me profissionalizar nisso, né? E comecei a ficar apaixonada. Hoje eu sou apaixonada, acho que até mais mesmo do que a música, né? Sou muito apaixonada pela gastronomia. E aí fui fazer cursos, recebi, nossa, muita força assim de uma chefe, que é a chefe Karen, e ela me ajudou pra caramba. E a gente cresceu muito ali no Irajá. Nós já estávamos ali, falar em Ainda era números. cafeteria ainda. Não. Já era Da cafeteria foi para um restaurante marmitaria. marmitaria. A nossa intenção era cafeteria, mas a gente achou esse espaço que Ah, já era. nem foi. Não, a gente nem começou com Com café, café, já foi entendi. direto no restaurante mesmo. Tá. E aí ali a gente cresceu bastante, a gente já estava falando em números, né? A gente já estava vendendo 150 marmitas por dia, né? Era um número bem legal assim. E nós não tínhamos experiência nenhuma como empreendedor, né? A gente não sabia ainda administrar direito, ainda tinha aquele negócio, né, do empreendedor às vezes misturar empresa com casa, né? Pessoa Então física com a jurídica, né? isso, então a gente ainda não estava ainda sabendo lidar com aquilo, mas a gente começou já a ver ali uma mudança, né? E chegou depois de 3 anos, aberto o restaurante, a gente já estava com funcionários, né? Já estava bem legal. Meu marido conheceu um rapaz que estava vendendo uma fábrica de brownie. E aí ele gostou muito da proposta, da ideia, e ficou empolgado. E na época eu estava grávida. Então ele falou para a cozinha: você vai ficar muito complicado, vai ficar muito puxado. Vamos ver essa fábrica de brownie, a gente dá um jeito, compra. Aí fomos ver a fábrica de brownie. E ele ficou encantado e acabamos vendendo o restaurante. Só que aí nessa da venda do restaurante, a gente teve um amigo nosso que veio de São Paulo para Ribeirão, que entrou com a gente de sócio no brownie. E a gente vendeu o restaurante. Na venda do restaurante, a gente falou: vamos pegar esse capital e a gente vai investir, né? E daria até para dar entrada em uma casa, por exemplo. Porém, a gente levou um calote. A pessoa não pagou e a gente perdeu tudo. A gente não tinha onde morar mais, porque não tinha como pagar mais o aluguel, não tinha como investir mais no brownie. A gente perdeu tudo a ponto de irmos morar junto com o nosso sócio, porque ele falou: não, voltar para Piracicaba vocês não vão voltar, né? Vem morar comigo. Então a gente foi morar de favor. Então foi eu, meu marido, meus 2 filhos e eu grávida, né, no caso. A gente foi morar com eles, morávamos em 10 pessoas, foi uma fase bem difícil, porque a gente não tinha R$1, então, tenho que comprar uma pasta de dente, um shampoo, eu tinha que pedir para ele, né? Então, para nós foi uma fase muito difícil, assim, eu acredito que até para o homem, eu acho que é muito complicado, porque o homem é aquele que leva o sustento, né? Que é a provedor, base né? ali, né?
E para ele eu acredito que foi muito difícil, mas ele segurou junto, a gente se uniu, seguramos ali junto essa barra e foi passando. Aí veio a pandemia, né? Eu tive meu bebê bem na pandemia. E aí o brownie a gente parou porque os pontos de revenda fechou. Então não tinha como revender, como fazer brownie. Então a gente não tinha como trabalhar mais, né? E aquela loucura de todo mundo com medo, preocupado. E esse sócio nosso, ele tinha uma reserva e estava se esgotando essa reserva também. E todo mundo ficou, e agora? O que a gente vai fazer? Aí meu marido, no meio da pandemia, conseguiu um emprego, né? Foi trabalhar de novo na área que ele trabalhava. E o meu bebê já estava com 4 meses. Eu falei, eu não vou ficar parada, não consigo, eu vou ficar doida desse jeito dentro de casa. E eu me lembrei do Sunflower. E aí eu falei para ele, eu falei assim, amor, eu vou fazer o Sunflower para vender. Ele falou, eu acho que eu ainda consigo puxar os contatos do pessoal do restaurante. Aí ele conseguiu puxar os contatos e fiz uma foto, fiz para os sócios do Brownie comer. E eles falaram, você tá louca? Porque você nunca fez isso? Porque você já não trabalhou com isso? Eu falei, não sei, ficou lá atrás, guardadinho. Aí a gente começou a divulgar para os clientes que eram do restaurante. E o pessoal começou a gostar bastante, um divulgar para o outro, divulgavam no condomínio onde moravam. E foi tomando uma proporção, né, assim, bem legal. A gente precisou mudar de casa, porque estava pequeno para fazer, a gente mudou todo mundo junto, porque aí esse sócio nosso, ele manteve a gente ali 6 meses, né? Ele que pagava tudo. Depois, nos próximos 6 meses, a gente que conseguia pagar tudo. Né? Então, assim, foi ajuda mútua ali, um ajudou o outro. Aí saiu uma causa na justiça para ele recebeu, então ele tinha como agora cuidar da família e a gente também conseguia cuidar da nossa. Então a gente foi nesse momento que cada um foi para o seu lado. O Sunflower, a gente teve que decidir ou virar empresa ou a gente parar. E como estava numa proporção legal já, eu falei, então vamos virar empresa. Aí a gente não tinha aonde fazer, né, o Sunflower, porque a gente devolveu os equipamentos do Brownie, a gente parou com o Brownie de vez e não tinha como fazer. E a gente recorreu de novo ao mesmo dono, que é o Josuel, que vendeu o restaurante para nós. Ele tinha uma fábrica de salgado. E aí eu expliquei toda a história, ele falou, não, vem para minha cozinha, à noite eu não funciono, vem, você começa aqui até você comprar os seus equipamentos. E aí a gente começou, aí eu fui fazer um curso de empreendedorismo, porque eu acho que o empreendedor, ele peca muito nisso. A pessoa, ela tem o sangue de empreendedor, né? Mas às vezes você só vai na força do braço, ali na raça, né? E aí você não consegue sair do lugar porque você não tem conhecimento. Então, eu acho que quando você tem essa questão de eu quero ser empreendedor e você vai lá e dá sua cara e tem ideias e são ideias maravilhosas, mas se você tem um ensino, um aprendizado, você consegue ir muito mais longe. Você encurta caminho, né? Sim, com certeza. E te traz muita oportunidade, né? E foi isso que eu fiz. Eu fui buscar conhecimento, fui fazer um curso de empreendedorismo. E aí eu comecei a entender sobre precificação, sobre tudo que um empreendedor precisa, né, saber. E aí fui conhecer o que era o Sunflower, né? Porque Sunflower em português é girassol, né? E aí eu fui conhecer um pouquinho aí do que é. E eu queria que você falasse pra gente aí do menu, quais são os sabores que você trabalha, como que funciona isso? A gente tem vários sabores, são no total 14 sabores, né? E a gente pensou, por que Sunflower? Sunflower em português é girassol, né? E a gente pensou nesse formato porque ele facilita muito para comer. Você come ele puxando as pétalas, né? E são sabores assim que compõem ele, que todo mundo come e fala, acha maravilhoso. Porque a massa ela é exclusiva nossa, não é uma massa de pizza, né? Muita gente olha e fala, é uma pizza, por isso que o nosso slogan não é pizza, é Sunflower. Porque o nome do produto é Sunflower. Então a gente foi entender o que era o Sunflower, a gente foi estudar os recheios, o que fica gostoso com a massa, que a massa ela é mais adocicada. Qual é o carro-chefe? O que mais sai hoje lá?
Hoje o que mais sai são os sabores tradicionais, né? Que o pessoal acho que tem medo um pouquinho do novo. Mas eles estão agora entrando um pouquinho nesse, vamos experimentar uma coisa diferente. O que mais sai é o frango com catupiry, calabresa, agora caprese, né? Que é maravilhosa, até trouxe aqui para você. Caprese é maravilhosa. Tem o de crisp, que a massa é com torresmo e costela bovina. É delicioso também, é muito bom. Esse que você trouxe aqui é especial para o Outubro Rosa, é isso? Isso, nós estamos participando de uma causa, né, do Hospital do Câncer, e a gente criou um combo rosa, porque a nossa massa não é rosa, mas a gente fez um combo rosa, né, até mesmo para conscientizar as mulheres da importância, né, delas se cuidarem, porque às vezes a gente vai passando, é tanta correria que a gente sempre vai deixando por último a saúde, né? Então a gente fez aí esse combo rosa para as pessoas, é rosa, nossa, outubro, eu preciso fazer um exame, eu preciso me cuidar, né? E a gente fez esse combo e toda a venda desse combo vai ser revertida 20% para o Hospital do Câncer, porque a gente sabe o quanto que eles precisam, né? Nós temos até uma cliente que vai lá de vez em quando e ela vende coisas, ela vai vender chocolate lá, porque ela vem de cidade de fora para fazer tratamento e aqui em Ribeirão é o único lugar que não tem onde ela ficar, né? Por causa, em outras cidades, a maioria tem local para essas pessoas ficar e aqui não tem. Então a gente vê o quanto é importante a gente entrar nessa causa de ajuda, não só conscientizar as mulheres, mas também, né, entrar nessa causa em ajudar um local que ajuda essas mulheres. Legal. Planos para o futuro? Planos para o futuro, muitos. Mas um que nós já estamos aí, que vai agora no final do mês, nós vamos lançar aí a venda da franquia Sunflower. Que legal. Então vai ser franqueado o negócio? Sim, sim. Legal. Queria muito agradecer a sua participação, tá? Obrigado, parabéns pela tua história, do teu esposo, porque empreender é isso mesmo. Essa é a história, digamos aí, de mais de 70%, 80% dos empreendedores no Brasil. Sim. É exatamente do jeitinho que você contou. Parece que até um filme passa pela cabeça. Então, parabéns pela trajetória de vocês. E eu queria que você deixasse os contatos para quem quer conhecer um pouquinho mais do Obrigada. Sunflower. Bom, vamos lá. O Sunflower, você pode tanto no Instagram, @Sunflower by Belendorf, quanto no 16 991 91 70 60. As meninas estão lá prontamente para atender você e marcar o seu momento. Tá aí. Obrigado, viu? Obrigada eu.